Hoje tem clássico pelo Campeonato Carioca. Flamengo e Vasco se enfrentam. E com um detalhe, fora do Rio, o jogo é no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Cruz Maltino tenta manter a liderança, enquanto os rubro-negros, em crise, tentam quebrar o jejum de vitórias, que dura 4 jogos. O Fluminense, em terceiro lugar, encara o Lanterna Bangu, no estádio Edson Passos, em Mesquita. E o Botafogo, quarto colocado, enfrenta o vice-líder Volta Redonda, em São Januário. Márcio Guedes, boa tarde, bem-vindo, né? Aqui ao Repórter Ria, eu também, bem-vindo. Muito obrigado. Ô, Márcio, vamos começar falando aí de Flamengo e Vasco, né? Em Brasília o jogo, né, Márcio? Esse é o primeiro detalhe chato, porque clássico como Flamengo e Vasco tinha que ser no Rio de Janeiro, né? O torcedor carioca sente falta disso. Mas tem vários clássicos agora fora do Rio, né? Quase todos, porque aqui o região está fechado, o Maracanã também, por causa de Olimpíadas e tal, e outras razões políticas. Os outros estádios são muito pequenos, ou então você vai para Volta Redonda, pode ir também para Macaé, ou para Juiz de Fora, que é uma outra opção, mas Brasília tem se revelado um palco melhor, porque tem mais estrutura, o público em Brasília tem muito carioca que mora em Brasília, torcedor de time do Rio de Janeiro. Então, os públicos são razoáveis. Não são tão grandes como no início, que está começando a virar uma rotina clássico lá. Agora, falando do jogo em si, o Muricy Ramalho até agora está com uma situação difícil do Flamengo. Começou bem, mas agora são derrotas seguidas. O Flamengo não ganha 4 partidas, não faz gol há 4 jogos. Problemas sérios ainda de armação do setor defensivo, um pouco pela qualidade técnica baixa dos jogadores de defesa, um pouco também pela proteção deficiente do meio-campo. O Muricy não conseguiu encontrar ainda uma fórmula que dê ao Flamengo mais segurança atrás. Um pouco também... Dá uma sugestão, Márcio. Olha, eu acho difícil, porque no momento de contratar jogador, tá no meio da competição é difícil. Os jogadores estrangeiros, o Mancoejo, por exemplo, se lesionou, vai ficar um tempo fora. O outro vai servir a seleção estrangeira, caso também do Guerreiro, que acabou de jogar pela seleção peruana. É possível até que ele entre em campo hoje, mas sabe-se lá em que condições físicas, né? Os jogadores importantes, que têm nome como Sheik, atravessam uma fase muito ruim. Então o Flamengo vive uma crise, não diria que o Muricy está ameaçado de perder o cargo, mas a situação dele é meio delicada, muita pressão em cima dele. E o Vasco está bem. O Vasco tem que tentar manter a liderança, né? É um time que está muito bem entrosado, jogadores em boa forma, como o caso do Andrezinho, o Nenê, que muita gente pede até na seleção brasileira. O Vasco então está consolidado, já está praticamente presente nas semifinais, faz uma campanha boa e nos últimos jogos ganha sempre do Flamengo. Né? O Vasco tem uma longa invencibilidade diante do Flamengo. Então o Vasco tem um certo favoritismo, mas a torcida do Flamengo está achando que hoje pode vir alguma coisa boa. O Flamengo tem que vir com tudo, né? É um jogo que o Flamengo tem que... É o tudo ou nada, o Flamengo tem que virar essa página aí. Se perder hoje, foi uma situação ruim, que está fora da zona de classificação, e domingo tem um clássico com o Botafogo. Então eu acho que o Flamengo também é um jogo que tem que arriscar tudo. Agora, Márcio, o Fluminense pega o Lanterna, né? O Bangu. Arregou o Fluminense, favorito absoluto, está se recuperando bem com o Leverkusen, né? O Fred voltou, o Diego Souza saiu, então o Fluminense tem agora o Osvaldo numa fase muito melhor, o meio-campo está mais entrosado. Eu acho que os jogadores gostaram do jeitão do Leverkusen, da forma como ele distribui o time com mais mobilidade no campo. O Fluminense deve ganhar esse jogo. Está em terceiro lugar, né? Eu acho que o Fluminense deve ganhar esse jogo hoje. Tem o Botafogo. O Botafogo jogar contra o Volta Redonda, mas o Volta Redonda está em segundo lugar aí, né? Exatamente. É um jogo chave para o Botafogo. Se o Volta Redonda ganhar hoje, vai ficar numa situação excepcional para a classificação. E pode deixar o Botafogo numa situação delicadíssima. Até ameaçado de não passar. Se, por exemplo, o Botafogo, vamos dizer, uma hipótese pessimista, tropeçar hoje, perder domingo para o Flamengo, o Botafogo está arriscado a não ir para a próxima fase. É um jogo importante em São Januário. Em São Januário, né? Eu não diria nem que... Eu nem digo que o Botafogo é favorito hoje, não. Acho que é um jogo muito duro. O Volta Redonda contra o Flamengo mostrou que tem um esquema defensivo forte. O Volta Redonda está mostrando um bom trabalho, né, Márcio? Ganhou do Flamengo no último jogo, joga muito bem no contra-ataque, é perigoso no contra-ataque. E eu acho que o Botafogo hoje vai ralar aí um dobrado para ganhar esse jogo. Ô, Márcio, e está sendo uma surpresa aí o Volta Redonda? Está em segundo lugar, está fazendo essa campanha? Tanto o Volta Redonda quanto o Boa Vista são times que já tinham mostrado na fase anterior um bom entrosamento. E um time que sabe jogar no contra-ataque. Segura o time grande. Se o grande não faz um gol logo de saída, fica enrolado e o contra-ataque funciona principalmente no final dos jogos. Então, não é tão surpresa. O Volta Redonda nos últimos anos é um pequeno que se prepara bem para as competições. Agora, Márcio, com um assunto que interessa a todo mundo, a Carioca, o Brasil inteiro, né? Como é que fica essa seleção brasileira, hein? É impressionante, né? O resultado em si não chegou a ser uma normalidade, não. Mas o Brasil voltou a jogar muito mal. O primeiro tempo foi lamentável. O segundo valeu mais pela garra, né? E eu acho que o Dunga continua sendo muito rejeitado pela maior parte das pessoas e estamos arriscados a ficar fora do Mundial, até porque estamos em 6º lugar agora, depois de 6 rodadas. Meu Deus, que situação, hein? Obrigada, Márcio. Obrigado.